Beleza. Bom, pessoal, então dando continuidade, na semana passada a gente falou sobre o controlador do tipo on-off, né? Que era um controlador um pouco mais simples, né? Para fazer controle de processos, ok? Hoje a gente vai partir para uns controladores um pouco mais robustos, né? Um pouco mais precisos, certo? Só que implementar mesmo, a gente vai implementar só um, que é o controlador proporcional. E por quê? Porque os controladores do tipo PID, né, eles têm uma teoria um pouco mais pesada, e para implementação eu achei que ia ficar muito pesado para nível técnico, né? Então, nós vamos fazer, hoje vai ser o último controlador, tá? Na semana que vem a gente vê, como é que chama? Timer e EPROM, tá? Gravação de dados na EPROM do microcontrolador. E aí a gente já tem a nossa prova e fim de bimestre, né? Mais um bimestre e fim de semestre. Na semana que vem eu já vou começar a encaminhar para a gente terminar o semestre, tá? Então tá acabando, hein? Tá chegando as férias aí, tá bom? Bom, pessoal, então, ó, eu abri aqui, vocês já devem estar vendo. Hoje, então, a gente vai falar de controladores com uso de PIC. Tudo bem? Bom, na semana passada, quando a gente falou sobre controlador do tipo on-off, eu falei para vocês que tinha um tal de um erro, né? Que a gente não ia se preocupar no primeiro momento, mas que agora seria interessante a gente começar a ver, tá? Então, o erro, pessoal, nada mais é do que a diferença entre o valor de setpoint, que é o valor que você quer, e o valor da variável de processo, quer dizer, a medida que você teve aqui no final. Então, ó, aqui a gente vai entrar com o valor de referência, que é, no caso, o nosso setpoint, né? E aqui a gente vai ter um bloco, que eu chamo de bloco comparador, né? A gente vai pegar o sinal desse sensor aqui, subtrair desse sinal de referência, né? Que é o nosso setpoint, e aí a gente vai ter um valor de erro, tudo bem? Então, o controlador ele vai funcionar com base no erro. Tudo bem, pessoal? Bom, esse erro entrando no controlador digital, que a gente vai programar ele vai ter uma atuação e aí a gente tem um manipulador robótico. No caso, eu coloquei aqui manipulador robótico, né? Mas pode ser qualquer saída, pode ser uma resistência elétrica, por exemplo, que a gente vai usar aqui. Beleza? E aí a gente tem uma saída. Então perceba que isso daqui é um sistema em malha fechada, né, com realimentação negativa aqui, né? E isso daqui vai ficar num loop infinito, né? Tem uma saída e uma realimentação, né? Então ele vai ficar, esse sistema aqui vai ficar sendo realimentado o tempo todo, certo? Bom, sabendo o que é erro, a gente vai começar então a entender o que é a ação proporcional. A gente vai ver as três ações, tá? Proporcional, integrativa e derivativa, tá? A gente vai usar só proporcional, certo? Para a gente entender muito bem os conceitos da proporcional. Se vocês quiserem usar PID em algum projeto de vocês, né, controle PID, aí eu sugiro que vocês busquem alguma biblioteca, tá? Porque a teoria é um pouco mais pesada, tá certo? Então vamos lá, ó. Então foi visto anteriormente, né, que na ação liga-desliga, quando a variável controlada desvia do valor ajustado, quer dizer, a gente está medindo lá a saída e tem um desvio em comparação com o nosso setpoint, o elemento de controle ele tem um movimento brusco de liga e desliga. Então quer dizer, se eu preciso ligar, ele vai de um nível lógico 0 para o nível lógico 1. Ou se eu preciso desligar, ele vai do 1 para o 0. Né? Então era brusco, né, e causava uma oscilação muito grande aí no nosso sistema, né? No sistema não, né, na nossa saída de controle, tá? Isso daí não era bacana, né? Então, para a gente evitar e suavizar um pouquinho esse liga e desliga, né, não ter ligas e desligas muito bruscos, né, a gente pode adotar dessa ação corretiva por um mecanismo proporcional, que é essa ação proporcional que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então a gente vai perceber a partir de agora, pessoal, que na saída a gente não vai mais ter nível lógico 1 ou 0. A gente vai ter um valor, né, que a gente vai usar lá a saída PWM do nosso controlador, né, do nosso microcontrolador, para dar essa saída
proporcional. E aí a gente vai perceber que ao invés de ser uma coisa brusca, pular de 0 para um nível lógico 1 direto, a gente vai um pouco mais suave, tá? Então a gente vai de 0 para um valor de PWM de 100, e aí de 100 ele abaixa gradativamente para 50, e ele vai fazer o controle desse jeito, tá? Então a saída de controle é como se fosse analógico, a gente vai conseguir, como se fosse não, né? É meio que analógico aí, que a gente vai conseguir modular a nossa saída, tá bom? Pô, pera aí que mais alguém entrou aqui. Beleza? Então essa ação proporcional, ela pode ser determinada por essa equação aqui, tá? Então, a ação proporcional é igual a um Kp, que é a nossa constante de proporcionalidade, vezes um erro do controlador, mais um valor inicial, tá? Esse valor inicial aqui, ó, é teórico, tá? A gente tem que colocar ele aqui na equação, mas na prática a gente não precisa, porque ele sempre vai encontrar um set point e aí o erro vai sempre ficar variando, tá? Então a gente não vai ter. Mas na teoria, esse erro aqui pode chegar a 0. Quando ele chega para 0, a ação proporcional aqui vai ser 0, tá? E aí o controlador tende a se perder. Por isso que a gente coloca um valor inicial de referência aqui, para quando essa parcela for 0, a gente ter um valor de saída proporcional aqui. Tudo bem? Só que isso é puramente... se a gente for fazer as contas na mão, tá certo? Então, para se obter o controle na ação direta ou reversa, a gente vai precisar só mudar a relação de desvio. Então, o que eu quero dizer aqui como ação direta ou reversa? Vamos supor que você vai programar um controlador para aquecer alguma coisa. Então, você vai programar um forno, tá? Esse erro aqui... Onde é que está? Opa! Tá aqui, ó. Esse erro aqui, ó, você vai colocar como a variável de processo, né, por exemplo, a temperatura menos o set point. Beleza? Por exemplo, tá? Pode ser ao contrário, a gente tem que analisar o que está acontecendo lá no processo. Para aquecedores, que eu fiz um programinha aqui para a gente vai ter que fazer isso, né? Então, o valor da temperatura que eu medi menos o set point vai dar nosso erro lá. Agora, se a gente quiser programar, por exemplo, uma geladeira, a gente vai ter que inverter esse valor de erro aqui. Porque aí a gente manda, como ao contrário, né? Então vai depender se a gente quer uma ação direta ou reversa. Tudo bem? Então na hora que chegar no set point ele abaixa, ou na hora que chegar no set point ele aumenta e vai flutuar ali. Tudo bem? Mas a gente vai usar muito mais, né? A variável do processo menos o set point, quase sempre, tá bom? Beleza. Bom, só que aí, pessoal, o controlador proporcional, né, ele é muito bom porque ele dá uma subida, eu não mostrei aqui, né? Deixa eu mostrar com mais detalhes. O que acontece? O controlador proporcional, na hora que a gente programa ele e a gente ajusta um valor aí, né, a gente vai ter que achar um valor bom, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que funciona. Na hora que a gente ajusta um valor aí, que a gente tem uma subida suave aqui, né, e ele começa a ficar perto do valor setado aí, né, do set point, e a gente tem uma constante de proporcionalidade, por exemplo, aqui, igual a 1, a gente vai perceber que a gente vai estar muito distante do valor que a gente quer, né? Então, por exemplo, se você setou lá 0,7 como o teu set point, você vai perceber que se você colocar uma constante de proporcionalidade muito baixa, ele vai se manter constante, né? Dentro de um valor muito fácil, só que vai ter um offset muito grande. Aí eu falo assim, né? Então eu vou aumentar a minha constante de proporcionalidade para ir chegando mais perto do valor desejado, né? Então, lógico, beleza. Só que, conforme você vai aumentando também essa oscilação até ele conseguir entrar em estado de regime, né? Então, conforme você vai aumentando mais o valor da constante de proporcionalidade, que é esse cara aqui, ó, maior vai ser a oscilação antes dele entrar em regime constante aí. Tudo bem? Então, ó, o que eu quero dizer aqui
é que esse valor de offset ele sempre vai existir no controlador puramente proporcional, tá? Na ação proporcional, tá certo? Se eu ajustar bem ajustadinho o meu valor de KP, então eu vou ter um offset bem pequeno, mas eu sempre vou ter esse offset, tá? Então o offset é a diferença entre o valor desejado e o valor que o controlador está saindo lá, tá? Então se eu tenho uma variação da carga, por exemplo, em degrau aqui, né? Uma variação bem brusca, né? É um distúrbio aí na entrada, na saída do controlador, eu vou perceber que ele vai ter uma variação para começar, né, a controlar e depois ele entra em regime constante ali, né? Só que ele sempre vai ter um valor de offset. Então esse valor de offset aí, com base no valor desejado e no valor de saída do controlador, ficou claro para vocês? Ficou certo aí? Beleza. Então tá. Então, ó, características básicas da ação proporcional. Ó, tudo que eu estou passando aqui para vocês, pessoal, é o básico, tá? Bem o básico mesmo, para vocês só saberem como que aplica e entender um pouquinho de controle proporcional, integrativo e derivativo, porque ele é bem complexo, tá? Então, basicamente, todo controlador do tipo proporcional vai ter essas características. Correção proporcional ao desvio, existência de uma realimentação negativa, como a gente viu lá, né? E sempre vai deixar um erro de offset após a variação de carga. Beleza? Por menor que seja, ele sempre vai ter um erro de offset. A gente nunca vai chegar no valor exato do set point. Tá bom? Bom, então vamos passar para a ação integral, tá? Então, ó, após a gente utilizar o controle proporcional, a gente vai conseguir eliminar o problema de oscilação por conta da ação on-off lá. Então, o proporcional em si, ele já é uma melhora se comparado com o controle on-off, certo? E aí, em algumas aplicações, ele já seria bom, né? Porque, por exemplo, se a gente for controlar a temperatura, né? E a gente puder ficar num range, sei lá, o set point de temperatura nosso é de 50 graus. Só que se você for 51 ou 51 ou 49, tá beleza. Quando você programa lá um controlador proporcional, você vai perceber que ao invés de 50, você ficou em 49,9. Pô, tá ótimo, né? Em comparação com o controlador on-off, que ele variava entre 51 e 49, tá ótimo, tá? Só que tem processos, pessoal, que eu não posso ter esse erro de offset por nada. Pensem bem, ó. Vamos supor que eu tenho que controlar a vazão de um fluido, né? A vazão exata. E aí eu tenho a vazão lá, eu quero que a vazão fique em 10.000 litros por segundo, tá? Pô, se eu variar em 1% só que seja, eu já vou variar em 100 litros por segundo, tá? Então, às vezes, eu não posso, tá vendo? Ter esse errinho de offset. Bom, então a ação integral, ela vai vir para o controlador como uma correção, né, para esse erro de offset. Então, a ação integral, ela tem a função, né, ela é sempre usada em conjunto com a ação proporcional. A gente não pode usar, não dá para usar a ação integral separada, tá? Então a gente usa a ação integral em conjunto com a proporcional e aí a gente vai eliminar um pouco dessa oscilação no início para depois começar a entrar em regime. Então vamos supor, né, que o meu tempo de integral aqui, né, e aí eu vou mostrar para vocês, né, bem por cima, vamos supor que eu deixo um tempo muito alto. Então quer dizer que o controlador ele não vai subir até lá em cima para começar a entrar em regime. O que ele vai fazer? Na hora que ele estiver chegando quase perto do valor de set point, ele já vai começar a suavizar a curva aqui, ó, para no tempo ele entrar aqui nos eixos bem suave. Agora, se eu deixo um tempo menor, o que vai acontecer? Eu vou me aproximar um pouco mais da ação proporcional. Quanto maior for o tempo, eu vou distribuindo o erro aqui no tempo. Vocês estão vendo?
Então, ó, se eu deixo um tempo muito pequeno, por exemplo, 1, eu vou ter a ação proporcional funcionando muito mais ali, né? Então eu vou ter uma oscilação, mas percebam que, ó, eu consigo suavizar muito essa curva aqui, ó, essa oscilação de início aqui, tá vendo, ó? Se eu tiver só a ação proporcional, tá vendo? Então eu suavizo com a ação integral, tá? Bom, então a ação integral, pessoal, quando eu tenho uma variação aqui em degrau, né? O que a ação integral vai fazer? Ela vai suavizar isso daqui e vai chegar na saída do controlador como a entrada quis, né? Então teve uma variação brusca na entrada aqui em degrau, ele ajusta a saída por uma rampa. Então basicamente é isso que a ação integral faz. Conforme você diminui o tempo, você vai aumentando a inclinação dessa reta, então ele tende a descambar um pouquinho para depois voltar aqui para a saída do offset que você quer, né? E se você aumenta o tempo, você distribui o erro aqui no tempo, né? E aí a inclinação vai diminuindo, quer dizer, vai demorar mais para ele entrar em regime aqui. Só que ele vai entrar muito mais fácil, né? Vocês concordam? Se ele sair daqui, ele vai vir aqui bem, a inclinação bem pouca, aí ele vai conseguir entrar aqui e já vai retinho para cá. Tá? É isso que a ação integral faz. Beleza? Bom, e a ação integrativa, bem a grosso modo, bem basicamente, tá, pessoal? Ela tem a equação descrita por isso daqui. Isso daqui é uma integral, tá? Vocês nunca viram, já é cálculo, vocês vão ver para a faculdade se vocês fizerem engenharia e tudo mais. Mas ela é uma integral, mas pode se aproximar disso daqui, tá? Pode se aproximar bem grosseiramente, tá, pessoal? Bem grosseiramente, tá? Então, vocês podem notar, né, que se o desvio for zero, vai ter um sinal VI, assim como lá no proporcional, né? Que vai deixar a ação proporcional em posição de regime ali, né? Tudo bem? Então, o sinal de saída do controlador, né, a parcela integrativa, é igual ao inverso da constante de integração, tá? E aí tem a ver com o tempo de integração e tudo mais, né? Vezes o erro do controlador mais um valor inicial. Tudo bem? E principais características aqui, correção depende não só do erro, mas também no tempo que ele perdurar, tá? Então, eu posso, conforme eu vou aumentando o tempo, né, eu vou aumentando a distribuição desse erro ao longo do tempo, então eu vou corrigindo ele mais lentamente, e se eu diminuir o tempo, eu vou tentar corrigir esse erro um pouco mais rápido, aí ele pode descambar. Eu tenho a ausência do erro de offset, então aquele problema do controlador proporcional, a gente consegue eliminar ele, né? E quanto maior o erro, maior vai ser a velocidade de correção, tá? E isso depende também do tempo que você vai ajustar lá no teu controlador, tá? Na tua parcela integral. E no controle integral, o valor de controle não muda de sentido enquanto o sinal de desvio não se inverter. Beleza? Controlador, ação integrativa aí para vocês, tá beleza, pessoal? Até aqui? Eu quero que vocês tenham só os conceitos por enquanto, tá? Beleza? Bom. Tá. Opa, não, vamos voltar aqui. Derivativo. Bom. Ação derivativa, pessoal, ó, então nós vimos até agora que o controlador proporcional tem sua ação proporcional ao desvio e o integral tem a sua ação proporcional ao desvio no tempo, tá? Então, esses dois aí, eles atuam com a presença do desvio, tá? Então, o controlador ideal, ele seria aquele que impedisse o aparecimento de desvios, né? Então, ele, vamos supor, previa o desvio, né? E aí ele corrigia antes do desvio acontecer. Só que na prática isso daí não vai acontecer, que a gente não sabe os distúrbios que vão entrar no controlador, tá? Só que a gente pode ter uma ação de controle que vai reagir em função da velocidade do desvio, tá? Ou seja, não vai importar a amplitude do desvio, mas a velocidade com que ele aparece,
Tá? Então, se a gente tiver um distúrbio integral, que é aquele distúrbio aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pequeno. Depois eu vou. Se a gente tiver um distúrbio integral, o controlador vai agir muito rápido. E se a gente tiver um distúrbio aqui em rampa, a gente vai perceber que o controlador vai ter uma ação mais distribuída aqui, né, no tempo. Tá bom? Ela vai perdurar um pouquinho mais no tempo, vai ser um pouco mais lenta. Tá? Então, a ação derivativa, pessoal, a gente vai perceber que é a velocidade com que o controlador reage à entrada, né, para corrigir o valor de saída. Ok? Então, olha só, olha que bacana, né? Se a gente deixa um tempo derivativo ali, né, igual a zero, a gente vai perceber que a velocidade dele, o tempo igual a zero, né, quer dizer que é bem curtinho, num instante de tempo você tem que reagir. Como num instante de tempo muito pequeno ele não consegue reagir, é como se ele estivesse prevendo o que vai acontecer, ele vai oscilar muito. Tá vendo? E ele vai perdurar essa oscilação aqui por muito tempo, vocês estão vendo? Ó? Agora, se eu ajustar e ir aumentando um pouco o tempo da ação derivativa, a gente vai perceber que a gente vai começar a diminuir essa oscilação de início. Então, com 0,2 a gente vai ter uma oscilação menor. E com 0,4, olha aqui, uma oscilaçãozinha quase nada, né? Ele vai lá em cima e volta. Tá certo? Bom, então é isso que a ação derivativa faz, né? Ela aumenta a velocidade da resposta do nosso controlador, tá? Só que a ação derivativa, pessoal, ela não pode ser usada sozinha, também, do mesmo jeito que a integrativa, né? A gente vai usar ela sempre junto com a proporcional, a integrativa e ela. Se a gente usar proporcional e derivativa, pode até funcionar, mas olha só, se a gente colocar uma derivativa só junto com uma proporcional, que é essa daqui, ó, vocês concordam que eu vou ter, por exemplo, se eu deixar bem ajustadinho aqui, né, em 2,5 o nosso ganho proporcional, e colocar uma derivativa, eu vou só inserir ondulação aqui no início para depois entrar em estado de regime? Então, a ação proporcional com a ação derivativa não faz muito sentido por conta disso, tá? Porque a gente vai ter o offset do mesmo jeito, né, que a gente não quer, e a gente vai ter muito mais oscilação na entrada. Então, não faz muito sentido, tá? O que a gente pode utilizar é a ação proporcional com ação integrativa junto, ou P e D tudo, proporcional, integrativo e derivativo, tá? Proporcional derivativo, a gente não vai ter muito não faz muito sentido. Tudo bem por conta disso. E aí a ação derivativa, né? De novo, vou frisar. Ação derivativa, isso daqui é uma aproximação bem grosseira, tá, pessoal? É grosseira mesmo, tá? Funciona lá, dá uma ajeitada. Se vocês quiserem tentar implementar tudo, dá para implementar sim, mas é bem grosseiro, tá? Então, essa ação derivativa aqui pode ser determinada por essa equação, né? Que a ação derivativa é uma constante de derivação vezes um erro vezes um tempo de derivação, que vai estar relacionado com a nossa velocidade do erro, mais o valor inicial do controlador. Tá? Então, esse daqui tem a mesma função, que se o erro for zero, ele sempre vai ter um valor para a ação derivativa. Beleza, pessoal? Bom, principais características do controle derivativo: correção é proporcional à velocidade do desvio, não atua caso o desvio for constante, então se o desvio for constante, né, o erro vai ser zero, então não vai atuar. E quanto mais rápida a razão de mudança de desvio, maior será a correção. Então, se for bem rápida, ele vai dar aquela oscilação, mas a correção vai ter mais correção. Tudo bem? Pessoal, o que eu quero que vocês mais guardem assim, isso é para prova, tá? Eu vou talvez perguntar isso daqui na prova, alguma teoriazinha, mas isso daqui, ó, essas características aqui, ó, tá vendo? Isso daqui, essas três características da proporcional, da integrativa e derivativa, cai muito em prova de concurso.
Se vocês quiserem fazer um concurso futuramente, né? Então eu acho legal vocês guardarem essas características dos controladores aí, porque pede bastante em concurso, tá bom? Então, quem né, quiser sair do ensino médio já fazer um concurso aí para a área técnica já consegue fazer, né? Então, isso daqui fiquem espertos porque pode aparecer lá no concurso. Beleza, pessoal? Até aqui, tá tudo certo para vocês? Ficou bacana? Tudo certo? Beleza. Então, ó, eu vou implementar com vocês aqui um controlador proporcional, só proporcional, tá? Porque a gente pode até fazer o PID, tá? A gente pode até fazer a equação do PID aqui, mas eu acho que fica, aí não fica 100% não. Ele funciona, tá, pessoal? Mas não sei lá, não fica bacana não. Mas ele dá uma boa estimativa aí do que vocês, né? Se vocês quiserem qualquer hora implementar um controlador PID, bem simples, né? Dá para fazer. Uai, cadê meu? Cadê meu CCS aqui? Ô, desgraça, hein? Deixa eu ver aqui, instalar esse plugin aqui. Pera aí, deu pau aqui, não consegui abrir meu CCS. Vamos ver se vai voltar aqui. De vez em quando dá esses pau mesmo no MPLAB. Desculpa aí, hein? Eu vou ter que instalar o plugin de novo. Plugin. Ativar ele aqui. Deixa eu ver se foi. Ô, desgraça. O que tá acontecendo aqui, meu? Tentar abrir ele aqui, pra ver se volta.
Eu acho que já aconteceu isso com vocês também, né? Ele sai aqui do... Peraí, tá? Ah, agora veio. Beleza. Controlador profissional. Eu vou colocar lá em projetos, tá? Na minha pastinha. Eu sempre deixo numa pasta separada, tá, pessoal? Eu nunca coloco na pasta do compilador. Pode dar erro aí, tá? Então tá fazendo aqui o projeto. Beleza. Ó, como eu vou usar LCD aqui para mostrar, eu vou colocar aqui, ó, na minha pastinha, eu vou colocar a biblioteca, as bibliotecas, né, de LCD. Tá? Então, controlador proporcional, vou colocar ele aqui, certo? E aqui no Reader Files, eu vou colocar esses dois carinhas aqui, controlador proporcional, select. Então, eles já estão aqui, beleza? Como a gente sempre faz. E vou colocar aqui no Source Files um controlador proporcional e ele vai ser do tipo C. Beleza? Tá. Então, ó, pessoal, eu vou, como de costume, né? Eu vou pegar os meus fuses aqui. Vou copiar eles. Vou colar para cá. Como a gente vai usar o conversor AD, eu vou ter que colocar aqui, né, um device ADC igual a 10, né? A gente não pode esquecer disso, senão não funciona. Beleza? Bom, daqui eu já vou colocar aqui o meu void main e o meu laço de repetição. Beleza? Até aqui tá tranquilo, né? A gente sempre faz isso. Bom, aqui, pessoal, ó, o que eu tenho, eu costumo fazer isso para não esquecer de nada. Eu vou usar, né? Usar o LCD. Então eu vou comentar aqui, ó. Usar o LCD. Então eu tenho que configurar o LCD. Eu vou usar o conversor AD. Então eu vou ter que configurar o conversor AD. E eu também vou usar o PWM. Então eu tenho que configurar o PWM também. Certo? Bom, para eu usar o LCD, eu tenho que escrever aqui o inicializa LCD. Certo? E como de costume aqui, eu dou um limpa LCD de costume aí. Beleza? Bom, embaixo eu vou usar o conversor AD. Né? O que eu tenho que fazer para usar o conversor AD? A gente tem que configurar o clock dele e as portas que a gente vai usar e a referência. Né? Então, eu vou colocar aqui um setup ADC para eu configurar o ADC clock internal. Beleza? E também vou colocar aqui o setup ADC ports. Eu vou colocar AN0 e a referência eu vou colocar como VSS VDD.
que VSS VDD? Porque aí eu pego a alimentação do meu microcontrolador e uso para referência do meu conversor AD. Ok? Bom, e já que eu também vou usar PWM, eu preciso configurar ele. Tá? Então eu vou configurar o setup ccp1, né, que é o nosso flag lá que a gente pode usar como PWM ou timer e tudo mais. E eu vou configurar ele aqui como ccp pwm. Beleza? Que é a configuração dele mesmo. Tá? E também a gente tem que dar a frequência que vai funcionar o nosso timer, né? Então o timer do PWM, setup timer 2, porque vocês lembram que o timer do PWM sempre é o timer 2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, timer 2 dividido by 1, né? Que eu vou usar o timer inteiro, né? O valor dele vai ser 255 e 1 aqui é o final. Beleza? Que é o estouro lá do como é que chama? Do nosso carinha lá. Do nosso temporizador, do nosso timer. Beleza, pessoal? Então, ó, essas configurações aqui iniciais, fiz todas. Agora vamos para o programinha, tá? Vamos ver o programa lá, né? O que a gente vai ter que fazer, certo? Então, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, que a gente vai ter que fazer a leitura da temperatura. Vamos trabalhar com temperatura, né? Porque a gente tem um carinha lá, né? Então, leitura da temperatura. A gente tem um sensor de temperatura, né? Depois da leitura da temperatura, aqui, a gente vai escrever no LCD o que precisa. Então, a gente vai escrever o valor da temperatura, o valor do set point, tralalá, tralalá. E depois, a gente vai fazer o controle. Então, vamos colocar aqui, controlador proporcional. Certo? Beleza, pessoal? E aí, a gente depois já dá a saída do controlador. Então, aqui, ó, a gente está fazendo a entrada, o controle e saída, beleza? E aí no meio a gente vai escrever no LCD, tá? Bom, eu vou fazer assim e o que tiver de penduricalho depois a gente vai pondo. Tudo bem? Pode ser desse jeito? Então, ó, para eu ler a temperatura, primeira coisa, eu vou ter que ter uma variável para guardar essa leitura de temperatura, vocês lembram? Eu vou colocar aqui, ó, valor AD igual ao read ADC, certo? Só que antes de fazer essa leitura, a gente tem que configurar o canal, lembram? Então, olha só. Ah, beleza. Então, ó, eu vou ter que fazer um set ADC channel. E aí o canal que eu vou ler é o canal 0. Beleza? Por quê? Eu estou usando AN0. Tranquilo? Então, setei aqui o canal que eu vou usar. Como de costume, eu dou um delay de 10 microsegundos aqui. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Configura o canal do ADC. Eu vou fazendo assim, meio que... eu vou fazendo por linhas e depois eu configuro a linha que eu fiz, tá? Que eu acho mais fácil, tá bom? Bom, aí eu tenho o valor do conversor analógico digital. Eu tenho que converter isso para temperatura. Então, a minha variável temp, ela vai ser igual ao valor AD vezes 0.095. É um ajuste que eu fiz aqui para dar uma temperatura um pouco mais coerente, tá, pessoal? Então, vocês podem usar aí. Na semana passada eu tinha usado 0,08, mas depois eu dei uma ajustada aí. E percebam que, ó, eu não declarei nem o valor AD e nem a temp.
Opa. Então o que eu vou fazer? Declarar essas variáveis, tá? Eu vou declarar lá em cima que eu acho melhor. Tá aqui, né? Ó. Então, eu vou colocar uma int 16 para o valor AD. Ok? E uma variável float para temp, tá? Beleza? Float porque ele vai multiplicar por um valorzinho, né? E tal, então ele vai ter que ser uma variável float, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, então até aqui, ó, eu estou fazendo meu programinha, eu já li o valor da minha temperatura. Bom, então eu vou escrever no LCD o valor dessa temperatura e o set point. Só que o set point eu ainda não defini. Eu vou definir o set point como uma variável int aqui. Int? Pode ser uma int. Pode ser uma int. Pode ser uma int. E eu vou colocar o set point aqui, ó, inicial como 40, tá? Só para ter um valor inicial aí, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um printf aqui e eu vou mandar um caractere no LCD e vou escrever assim, ó. Set point. Opa, será que não vai ficar muito grande? Eu vou colocar SP só, tá? SP. Isso daqui e %D. E eu vou falar aqui que o meu set point é o SP. Então, aonde está o %D, vai o valor da variável set point, que está aqui. Beleza? E aí, eu esqueci aqui, né? Vai para XY. Aí eu vou colocar 1. Então, na coluna 1, linha 1, beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vai para XY. Eu vou colocar na coluna 1, mas na linha 2, eu vou escrever assim, ó. printf, caractere no LCD. O caractere no LCD eu vou colocar temp. Certo? Como ela é uma variável do tipo float, eu tenho que colocar um %f e vou colocar a variável temp aqui. Beleza? Então eu escrevi aqui no LCD o que está acontecendo, né? O que vai acontecer. Então, ó, se a gente compilar isso daqui, ele já tem que dar certo, né? Ele já tem que compilar. Provavelmente não vai dar erro, espero que não, né? E aí ele já tem que entrar lá no nosso simuladorzinho. LoadX é que eu estava fazendo ontem, tá? Vou abrir o nosso aqui. Controlador proporcional, dist, default. Ele já vai dar um valor de temperatura aqui, né? 38 mais ou menos, e aí não está atuando aqui no nosso aquecedor ainda, tá? Por isso que ele está baixando a temperatura. O nosso set point é 40, tá? Bom, beleza. Vamos voltar lá. Agora, ó, vamos para a parte do controle. Né, pessoal? Vamos fazer a parte do controle. Na parte do controle, vocês lembram que a gente vai precisar ter um erro, calcular o erro, para depois colocar a equação, né? Porque a equação aqui, né, do valor de saída, então eu vou colocar aqui uma variável val saída, ela vai ser o KP vezes um erro, vocês lembram? Opa, eu vou tirar isso. Aqui, ó, tá aqui, ó. O controlador proporcional. Olha lá. Eu preciso de um KP, né, que é a constante de proporcionalidade, vezes um erro. Tá? Isso daqui vai dar o meu valor de saída proporcional. Certo? Só que eu não declarei ainda a variável valor de saída, né? Então eu vou declarar ela lá em cima. Tá? Então eu vou colocar. Eu posso colocar até aqui, ó. Int 16 val saída. Eu coloco 16, pessoal, para não dar problema, tá? Mas para não dar problema com valor negativo, beleza? E outra coisa que eu tenho que declarar aqui é o meu KP,
né? Então eu vou colocar aqui como uma variável do tipo int o meu KP, porque o KP é pequenininho, né? E aí eu vou dar um valor para ele aqui de, sei lá, vamos começar com um valor pequeno aqui. Vamos colocar 1, vai, para a gente ver como é que vai funcionar. Beleza? Então a gente já tem, ó, o valor de saída, a gente já tem o KP. Ah, a gente não tem a variável erro, né? Então vamos fazer aqui, ó, int 16 também, a variável erro, né? Beleza? Então, ó, a gente já consegue calcular aqui o valor da saída, certo? Então vamos calcular o erro. O erro, como eu falei para vocês, é a temperatura menos o set point. Beleza? É o meu valor de temperatura, tá aqui, ó. Tá? É a variável de processo, né, que eu medi menos o set point. Tudo bem? Beleza? Então, ó, se a gente fizer isso daqui, a gente já vai ter um valor, né, para saída. Só que o que eu costumo fazer, pessoal? Porque esse valor de saída ele pode extrapolar, né? Ele pode ir para mais de 255, que é a saída do nosso PWM. Então, o que eu faço? Ó, se o valor de saída for igual a... Desculpa, igual não, né? For menor que zero, se ele for menor que zero, então valor de saída eu atribuo zero. Porque se ele chegar a valor negativo, a gente taca para baixo. E se ele chegar para um valor saída maior que 255, que é a máxima saída do nosso PWM, o que eu faço? Valor de saída, atribuo 255, que é o valor máximo. É só para não dar estouro, tá? Vai para cima ou vai para baixo. Beleza? Para não jogar um valor de 500 lá no meu PWM. Ok? Então é só por isso. Então, ó, a parte do controle, pessoal, é isso aqui só. Tá? A parte do controle é isso daqui. Deixa eu separar tudinho aqui. Agora, ó, nós temos que dar a saída. Como a saída é em PWM, a gente vai ter que fazer um set PWM Dutch, PWM1, né? Dutch, certo? Opa, é um texto só. E aí a gente vai jogar nesse valor aqui de setar o PWM o valor da saída. Beleza? Então olha como é que ficou estruturado o nosso programinha, ó. O set point eu coloquei aqui fora, já vou falar para vocês por que coloquei aqui fora, né? Aí, ó, eu tinha que usar o LCD, inicializei o LCD. Tinha que usar o conversor AD, inicializei o conversor AD. Tinha que usar o PWM, inicializei o PWM. Fiz as configurações de PWM, tá? Ao longo do programa eu percebi que eu precisava de uma variável para o conversor AD, uma variável de saída e uma variável para erro. Então, calculei aqui cada uma delas, tá? Também coloquei a variável aqui para o KP, que é o nosso constante de proporcionalidade. E ainda fiz uma variável do tipo float para a nossa temperatura, ok? Bom, como eu ia fazer a leitura de uma entrada analógica, eu tenho que setar o canal do conversor AD, né, que eu vou utilizar, fazer a leitura e converter essa leitura do conversor AD para uma temperatura. Escrevi essa temperatura e escrevi o meu set point lá no meu LCD. Tranquilo? Para o controlador, eu calculei o erro e apliquei a equaçãozinha aqui do controlador proporcional e coloquei ela numa variável de saída. Beleza? Aí eu só coloquei aqui uma frescurinha, né? Deixa eu só colocar aqui o que é isso, para vocês entenderem. Limites para o PWM, né? Então isso aqui são limites para o PWM, tá? E aí eu peguei essa variável de saída aqui, ó, e já taquei direto na saída do PWM. Já tem que funcionar, tá? Então, ó, se eu tiver um set point de 40, o meu controlador lá já vai ter que funcionar. Vamos compilar? Beleza, vamos colocar ele aqui, ó. Olha lá, a temperatura está 32, load x,
controlador. 32, olha lá, ele já vai começar a agir para chegar nos 40, certo? Mas vocês percebam que ele está agindo pouco, não está agindo muito não, mas está subindo a temperatura. Devagarinho está subindo, certo? Agora o que eu quero fazer? Vamos supor que eu quero aumentar esse valor de set point não só pelo programa aqui que eu escrevi, né? Eu quero aumentar pela própria interface, tá? Então, ó, vamos usar de interrupção. Vamos usar de interrupção para subir esse valor de set point ou descer? Então, eu vou colocar aqui, ó, int ext, que é a interrupção externa 0, né? Então, eu vou ter um void, deixa eu lembrar aqui, void ext ISR, né, que a gente colocava, e dentro aqui tem um void, aí abre e fecha a função da interrupção. Então, ó, eu fiz as funções para duas interrupções, para a interrupção 0 e a interrupção 1. Na interrupção 0, eu vou falar que o setPoint é igual a setPoint mais 1. Então, cada vez que a interrupção 0 for acionada, eu vou dar setPoint igual a setPoint mais 1. Tá? E na hora que a interrupção 1 for acionada, eu vou falar que é setPoint igual a setPoint menos 1. Então, ele vai decrementar do valor de setPoint. Ok? E aí, para a gente usar essas interrupções, a gente tem que habilitar elas, né? Então, vocês lembram que aqui, ó, eu posso colocar no while, tá? Aqui, ó, enable interrupts, né? E aí eu vou int ext, que é a 0, enable, beleza? E vou habilitar a interrupção int externa 1, né? E vou habilitar elas também, enable interrupts, para ser global. Beleza? Se eu não colocar global, aí vai ficar meio complicado, né? Porque não vai pegar tudo. Então, ó, por isso que eu coloquei esse setPoint aqui fora de tudo, porque aí ele vira uma variável global, não só uma variável para o programa principal, tá? Beleza? É por conta disso que eu coloquei ele lá. Tá bom? Então, ó, na hora que eu apertar a interrupção 0, eu vou aumentar o valor do setPoint. Na hora que eu apertar a interrupção 1, eu vou diminuir o valor do meu setPoint. Então, tá beleza, né? Então, vamos ver como é que funciona esse controlador aqui, ó. E vamos ajustando o valor do KP para a gente ver como é que ele funciona, ó. Então, eu vou compilar de novo. Como é que ele vai trabalhar, né? Vou compilar aqui de novo. Beleza, aí, olha lá, ó, tá vendo? Ó? Ele tá variando, mas olha o offset dele. Ele tá em 1 grau o offset, ele não consegue chegar nos 40. Tá vendo? Mas isso é com aquele outro programinha. Agora vamos subir o programa aqui, ó, que a gente consegue fazer o ajuste do setPoint. Então, eu posso aumentar, aí vocês estão vendo, ó, ele vai aumentando aqui até chegar nos 43. E ele não aumenta de uma vez. Vocês lembram no controle on-off que ele ligava de uma vez aqui o aquecedor? Não, aqui ele liga devagarinho. Tá? E aí na hora que está chegando perto, ele vai modulando aqui para manter no valor. Mas percebam, ó, eu vou chegar mais... Eu vou chegar mais perto aqui, ó. 41. Olha lá, ó, ele não está atuando. Ele está com um offset de 1 grau. Está bem grande. Como é que a gente faz para tirar esse offset? Pela teoria, ó, a gente tem que ir aumentando o valor do KP. Só que quanto mais a gente aumenta, maior vai ser a variação. Vamos colocar um KP aqui, ao invés de 1, vamos colocar um KP de 5, vai? Para ver como é que fica. Beleza. Vamos subir ele aqui, ó. Olha só, eu coloquei um KP de 5
Ó, o offset é 40, o set point é 40, mas eu ainda tô com um offset de 1 grau. Estão vendo? Ainda tá com um offset meio grandinho. Tá? Vamos colocar um KP maior ainda, ó. Vamos colocar um KP de 20. E aí não tem jeito, tá? É chute, a não ser que você faça um tuning do controlador, mas isso já é uma outra teoria pesada também. Tá? A gente vai no chutinho aqui mesmo. Olha só, 20, ele já subiu um pouquinho mais. Ele não está indo muito não, pera aí. 41, vamos ver se ele vai. Ele está indo bem devagarinho, tá vendo? Ó? Ainda está com 1 grau. Vamos subir esse KP aqui. Deixa eu ver se ele está aqui no KP vezes o erro. Tá. Vamos subir esse KP aqui para 100. Ele já tinha que estar atuando, tinha que estar chegando um pouquinho mais perto. Olha só. Ele ainda está com uma diferença aqui. Não tá bacana não, hein? Tá acontecendo. Ele tá ficando com um offsetzinho de 40, de 1 grau ainda, ó. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. KP. Ah, deixa eu colocar aqui esse erro. Deixa eu colocar como uma variável do tipo float. Opa. Vou colocar ela do tipo float, porque o erro aqui ele vai ir com a temperatura, né? Tá? Por conta disso, eu vou diminuir esse KP aqui para 5. Eu acho que já vai dar. E o valor AD entre 16 e valor saída. Valor saída eu posso colocar como uma variável do tipo int aqui. Vamos ver se ele vai ficar melhor. Deixa eu só colocar aqui uns parênteses também, para não dar nenhum erro. Beleza, vamos ver aqui se ele já vai estar um pouco melhor. A gente quer diminuir esse offset aí, né? Que eu falei para vocês. Vamos lá, ó. Load, controlador. Ah, beleza. O que era o problema, pessoal? Desculpem. É porque eu coloquei essa variável aqui como sendo inteira. Mas como essa variável é uma float e essa daqui não, a gente acabava perdendo muita coisa da variável temperatura, né? Então eu coloquei essa erro aqui como uma float também, para poder fazer a conta melhor. A gente pode colocar até o SP aqui, ó, como sendo float também. Que aí fica tudo float somando com float, variando com float, fica melhor, tá? Desculpem. Opa. O que eu fiz aqui? Ah, tá. O printf aqui, ó, ao invés de cd é f, né? Então, tá aqui. Vamos lá. Beleza, vamos subir aqui, ó. Aí. Ó, vocês estão vendo, né? Eu deixei o meu KP aqui, ó, em 5. E olha lá, ó, ele tá 0,2 graus no offset. E percebam, ó, que ele modula. Ele não é brusco daquele jeito que nem um on-off. Ele vai modulando, olha lá, quando precisa chegar mais, ele liga mais o aquecedor ou menos. Se eu aumentar o meu set point, olha lá, ó, tá vendo? A velocidade é maior, tá vendo? Aí ele começa a modular ali, né? Diferente
do on-off, que ele ficava chaveando um relé, né? E se eu tivesse um erro muito pequeno, ele ia ficar chaveando direto, tá? Esse daqui vai modulando. Ó, aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse KP aqui bem pequeno, eu vou colocar um 0.1. Vocês vão ver que eu vou aumentar o offset desse cara, ó. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ó, eu vou aumentar o offset desse cara. Vocês estão vendo que ele está 0,1 graus, né? Tá bem pouco. Mas na hora que eu baixei o KP, olha aqui, ó. Eu abaixei o KP. Eu vou colocar um offset aqui, um set point aqui, ó, de 43. Olha lá, ó. Olha como é que eu deixei grande o meu offset. Ele não está nem conseguindo atuar. Estão vendo? E aí, ó, na hora que eu ajusto aqui o meu KP aqui para, por exemplo, 1. Vamos ver ele atuar aqui, ó. Olha, ele não está nem conseguindo atuar. É tão pequeno. O offset vai ficar tão grande que não vai nem compensar, né? Olha lá, quando eu deixei igual a 1, percebam, ó, o offset está em 1 grau. Em 5, o offset já ficou em 0,1. Então, aqui, teoricamente, o 5 seria o melhor. Agora, vamos extrapolar, vamos tacar para 200. Olha aqui o que vai acontecer, ó. Se eu estar com um KP muito alto, em tese, o que ele vai acontecer? Ele vai oscilar muito ao redor do meu valor. Eu vou conseguir eliminar o offset, mas eu vou colocar uma oscilação muito grande no meu sistema. Então, olha lá, ó. Então, eu coloquei um 200, né? Tá em 40, olha aqui, ó. Ele chega em 40, vai para cima de 40, aí ele vai descendo, vai para 39, ele vai circulando em volta do 40, tá? Se a gente conseguisse fazer um gráfico daqui, né? Tirar um gráfico daqui, a gente ia perceber que a gente ia ver ele oscilando em volta do valor de set point e não conseguindo chegar, tá? Uma hora ele vai chegar, mas vai demorar muito, tá bom? Olha lá, ó, tá vendo? Ele sobe, aí depois ele desce, olha lá, ele desce muito, aí ele vai subir depois, tá? Ele vai ficar oscilando assim no tempo. Então, nesse caso aqui, ó, o melhor valor de KP que a gente tem para esse sistema nosso aí é de 5. Sistema que eu falo, pessoal, é esse sensor de temperatura, né, com a nossa entrada, que a entrada vai ser o nosso set point, tá? No nosso controlador aqui com esse aquecedor que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso atuador no caso aí, tá? Oh, meu filho. Controlador proporcional, se eu tenho um valor de set point, olha lá, ó, o KP está em 5, tá vendo? Quando está muito longe do set point, ele acelera para chegar. Na hora que chegou, pumba, beleza. Vamos controlar. Beleza, pessoal? Bom, se vocês quiserem fazer os controladores integrativo e derivativo, vocês só vão ter que somar aqui, ó, o integrativo e o derivativo. Somar as equações, tá? Equações aqui. Então pega as equações lá e soma aqui. Se vocês quiserem tentar. Certo? Se não, não precisa. Por curiosidade, se vocês quiserem tentar, beleza, tenta aí. Tá? Funciona legal. Eu posso até fazer depois e gravar um vídeo para vocês verem como é que funciona melhor, tá? Que aí a gente, com o integrativo, a gente consegue tirar esse erro de offset. Quer ver? Vou estender mais um minutinho aqui. Eu vou colocar aqui 1 sobre KI vezes o erro. Para vocês verem como é que vai ficar aqui. Um controlador PI, tá? E vou colocar aqui int KI igual a 1. Porque aí a gente diminui mais ainda esse offset de 0,1, a gente tenta diminuir um pouco mais, tá? Vamos ver se vai resolver aqui. Aí a gente tem um controlador, ao invés de PID, um PI. Só que assim, não é o ideal, tá, pessoal? É bem grosseirão. Olha lá. Tá vendo? Ó, chegou um pouquinho mais. Se a gente aumentar o valor, olha lá, tá 3,99, tá vendo? Melhorou mais um pouco.
né? Se a gente aumentar esse KI, ele tende a dar uma oscilada. Opa, 1 não, vou colocar 5 também. Vai. Eu acho que vai ser muito. Ó, conforme a teoria, ó, se a gente vai aumentando o integrativo, tá vendo? Ó, a gente vai dar uma oscilada a mais, mas a gente vai conseguir eliminar o offset. Vamos ver aqui. Coloquei 5. Olha lá, ó, tá vendo? Eu aumentei muito, aí ele tá oscilando demais. Aí ele vai chegar. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Vamos colocar, ao invés de 1, vamos colocar 2. Também não foi bom. O melhor foi 1 mesmo. Olha lá. Ele fica 39,99 aqui ele chega. Tá? Aí ele consegue controlar a temperatura aí. Tá vendo? Diminuiu mais ainda o offset. Então, pessoal, ó. Controlador, vamos dizer assim, controle ativo, né? Um pouco melhor do que os controladores, o controlador on-off. São esses daqui, né? A gente poderia falar de P e D, mas eu acho que colocar o derivativo também é muito, tá? Que a gente vai acabar aumentando a velocidade, tá? Mas já dá pra gente brincar bastante, né? Fazer um controlador bem bacana, eficiente, só com um controlador PI, né? Com as parcelas proporcionais integrativas, tá? E a equação para fazer isso está aqui, é bem simples. Só que assim, ó, grosseira, tá? Isso daqui é grosseira, a grosso modo. Se vocês precisarem fazer um controle muito refinado, aí vocês já tem que usar de ferramentas de cálculo para fazer um controle mais refinado, porque aí você tem que fazer uma variável que vai, um erro que vai variar no tempo, né? Então muda um pouquinho, tá? Mas já dá para brincar bastante com essa equação aqui e ter um controle bem bacana, estão vendo? Ó? Bem efetivo. E percebam lá, ó, que a atuação do aquecedor, ela não é on-off, né? Ela é bem modulada. Quando precisa mais, demanda mais, vai indo, ele vai modulando. Tá bom? Bom, pessoal,